dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia. Que maravilha. 1º de outubro de 2021. Pois é. Bom dia, amor. Vamos para a nossa reflexão de hoje. Hoje iremos refletir sobre o capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Ao final da reflexão, iremos fazer a nossa contemplação intencional. Bom dia, bom dia. Já vamos iniciar daqui. Bom dia, Ivani, que ótimo tê-la aqui, que honra. Bom, todos os dias precisamos lembrar todos que este é um processo de intimidade, é um processo que todos os dias nós precisamos passar por ele. Bom dia, Marcos, bom dia, Neide, bom dia, Geni. Nosso objetivo é a intimidade. Quanto maior é o nosso nível de intimidade com o nosso eu, maior é o nosso nível de intimidade com Deus e com os nossos. Não existe como negar. Não é? Então nós fazemos 3 exercícios todos os dias: contemplação, reflexão da palavra e o diálogo entre o eu e o eu. Diálogo interno, mas escrevendo. Bom, 6 horas, 7 horas, horário oficial, vamos dar início à nossa reflexão. E hoje o Evangelho nos propõe refletir sobre a diligência. A reflexão que eu tive envolve ser diligente com as coisas do Pai, não é? E o Evangelho começa com Jesus expondo a parábola, bom dia, Arlete, expondo a parábola do mordomo. Por algum motivo, seu senhor, a palavra diz assim, vamos lá. Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. E este foi acusado perante ele de estar desperdiçando seus bens. E ele, o senhor o chamando, disse-lhe: o que é isto que eu ouço de ti? Entrega conta da tua mordomia, porque já não podes mais ser meu mordomo. Bom dia, mãe. Então o mordomo disse consigo: o que eu farei? Pois o meu senhor me tira a mordomia. Cavar eu não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu resolvi o que fazer. Quando me tirarem a mordomia, eles possam me receber em suas casas. Assim, ele, chamando a si a cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto tu deves ao meu senhor? E ele disse: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma tua conta, assenta-te rapidamente e escreva 50. Então ele disse ao outro: e tu, quanto deves? E ele disse: 100 medidas de trigo. E disse-lhe: toma tua conta e escreva 80. Depois disso, o Senhor o elogiou, e o Senhor elogiou o mordomo injusto, porque ele agiu com sabedoria. Porque os filhos deste mundo são mais sábios da sua geração do que os filhos da luz. Esse trecho deste capítulo, do versículo 1 até o 8, vem nos trazendo a parábola deste mordomo. E quando eu li, logo me veio a questão da diligência. Que nós precisamos ser diligentes com as coisas que Deus nos entrega. E essa foi a conclusão que eu cheguei da minha reflexão sobre este capítulo. Mas ele ainda existe muitas coisas importantes aqui dentro dele. Quando ele fala, porque os filhos deste mundo são mais sábios da sua geração do que os filhos da luz, aqui Jesus nos dá uma perspectiva de quem são os filhos deste mundo e quem são os filhos da luz.
Os filhos deste mundo são aqueles que escolhem viver para as coisas deste mundo. Já os filhos da luz são aqueles que escolhem caminhar pelo Espírito. E todos nós temos essa escolha disponível a nós. Lá no capítulo 1 de João, o João nos dá a informação de quem era a luz, e Jesus é a luz, não é? Lá em Mateus, no capítulo 5, quando Jesus fala, vós sois a luz do mundo. Jesus nos mostra na sequência da interpretação deste capítulo que nós devemos utilizar as riquezas deste mundo para ganhar as riquezas do Pai, não é? E ele continua, e eu vos digo, fazei para si amizades com a riqueza da injustiça. Eu fiquei pensando, mas que riqueza da injustiça é essa? E são as riquezas deste mundo. E aí, Jesus nos apresenta uma condição. Se nós não temos diligência para com as riquezas deste mundo, como então teremos diligência com a riqueza que é do alto? Como é que podemos ser fiéis a riquezas do alto se nós não somos fiéis às riquezas baixas deste mundo? Tudo provém de Deus, tudo é de Deus. As riquezas deste mundo é para que nós possamos aprender e nos tornarmos maiores para sermos dignos da riqueza do alto. E no versículo 10, no versículo 10 e 11 deste capítulo, ele nos proporciona essa possibilidade de reflexão quando ele diz assim, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Pois, se não tiverdes sido fiéis com as riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Eu vou ler de novo, porque causa um pouco de confusão. Mas ele diz, pois, se não tiverdes sido fiéis com as riquezas injustas, como vos confiará as riquezas, as verdadeiras riquezas? Este capítulo nos faz um convite para expandir um pouco a nossa consciência, para buscar a compreensão. Nós temos um mordomo que aparentemente estava sendo injusto com as coisas do seu senhor, e ele utiliza as coisas do seu senhor para fazer o bem. Não é? E o próprio Senhor elogia o mordomo injusto. Elogia o mordomo injusto. E diz, porque os filhos deste mundo são mais sábios na sua geração do que os filhos da luz. Quando nós estamos buscando única e exclusivamente as riquezas deste mundo e esquecendo que as riquezas deste mundo servem única e exclusivamente para você ser diligente com as coisas do Pai, para você prosperar, para você dar fruto e para você levar aos seus irmãos as bênçãos, as boas novas. Nosso coração não deve estar preso nas riquezas deste mundo, mas nós devemos usar as riquezas deste mundo. Nós devemos ser fiéis ao que Deus nos deu, ao que Deus nos concede, para essas riquezas injustas. Nós precisamos ter diligência, nós precisamos cuidar daquilo que o Pai está nos confiando, para que nós possamos então sermos merecedores das grandes riquezas que há de vir. Quanto maior for a sua capacidade de ser diligente com as coisas que já está à sua disposição, mais vos será dado. E se você tiver a consciência de que as coisas que estão sendo permitidas serem possuídas por você é para que você seja uma testemunha do Pai, que você prospere, que você dê fruto e que o seu coração não esteja nas riquezas deste mundo, mas que você possa de fato depositar o seu coração naquilo que realmente vale e usar as riquezas deste mundo para prosperar e fazer o bem. E ele continua nos dando essa comparação. E se não fostes fiéis naquilo que é do outro homem, quem vos dará o que é vosso?
E aí ele vem e nos dá o versículo 13, que todos nós cristãos já sabemos de cor e salteado. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um ou amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Toda a riqueza deste mundo é utilizada para que nós tenhamos condições de cumprir a promessa que Cristo nos dá, de prosperidade, de abundância, mas o nosso coração não tem que estar depositado nisso. Usai o dinheiro como escravo seu e não senhor, certo? E pensando na questão da diligência, eu fui lá em Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículos 14 e 15. Você precisa ser diligente com aquilo que já está à sua disposição. Você precisa cuidar, você precisa fazer prosperar as coisas que lhe foram dadas, porque provém dele. E você precisa ter cuidado com essas coisas. Você precisa plantar, você precisa fazer prosperar. É impossível ler este capítulo 16 e não lembrar da parábola dos talentos, sabe? É impossível. Nós precisamos ser diligentes. E refletindo sobre essa questão de ser diligente, eu fui lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículos 14. Não negligencieis o dom que há em ti. Não negligencie o dom que há em você, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos dos presbíteros, do presbitério. Quando nós somos negligentes com aquilo que Deus nos deu, quando nós deixamos de ser diligentes com aquilo que Deus nos deu, nós estamos de fato desrespeitando a confiança dele. E, por consequência, iremos perder a mordomia. Não é? Ele nos fornece e nos dá para que possamos ser mordomos daquilo que é dele. E quando deixamos de agir de forma diligente, quando deixamos de sermos fiéis àquilo que ele nos dá, certamente ele irá nos tirar, não é? Se você quiser, busque lá. Pensando ainda na diligência, Provérbios nos ensina muito, né? E eu fiz uma pesquisa sobre a diligência no livro de Provérbios. E vamos lá, vamos aprender um pouquinho o que está lá. Eu já li o livro de Provérbios algumas vezes, mas existe tanta sabedoria neste livro de Provérbios que é um negócio de louco, né? Então vamos começar no capítulo 28, versículo 19. Olha o que diz. Aquele que lavra a sua terra terá abundância de pão, mas o que segue pessoas vãs terá pobreza o suficiente. O que você está fazendo com aquilo que lhe é dado? Você está sendo diligente ou você está seguindo pessoas vãs? Então a pobreza vos será suficiente. Capítulo 22, versículo 29. Vamos lá. Vês tu o homem diligente em seu negócio? Ele ficará diante dos reis, não ficará diante dos homens maus. Se você é diligente nos seus negócios, você ficará diante dos reis e não dos homens maus. 13 e 11. Vamos lá. A riqueza conseguida pela vaidade será diminuída, mas aquele que ajunta pelo trabalho crescerá. 13:4. A alma do preguiçoso deseja e nada tem,
A alma do preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes engordará. 12:24, para mim, um dos mais fortes. A mão dos diligentes dominará, mas os preguiçosos estarão debaixo do tributo. 12:24, preguiça. 21:5. Vamos voltar lá no 21:5. Os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura, mas os de todo aquele que é apressado somente para a necessidade. Por que eu trouxe todos esses versículos para que nós possamos refletir? Para dar a você condições de ler o capítulo 16 do Evangelho de Lucas, ir na carta de Timóteo e depois ir nos Provérbios. Isso fará com que você chegue a outro nível de compreensão, para que você possa trazer novas informações, para que então a sua conclusão lhe forneça uma compreensão que transforme de fato o que habita dentro de você. Você precisa ter a compreensão de que o que Deus lhe entrega, o que Ele permite você ter em posse agora, é para que você seja diligente, que você faça prosperar essas coisas, mas que seu coração não esteja depositado nas riquezas da injustiça, mas que você possa usar as riquezas da injustiça para então ser capaz de receber as riquezas do alto. Como que você pode ser diligente se você não tem no seu coração a disposição habitual e firme para caminhar pelo Espírito? Eu vou fazer a pergunta de novo para você. Como você pode ser diligente se você não tem em seu coração a disposição habitual e firme para o caminho do Espírito? Nós precisamos viver isso todos os dias e buscar isso de uma forma intensa e insana. Não, você está doido, Paulo? Não, não estou. Não estou. Porque se eu não tiver a consciência de que as coisas que me foram concedidas para o Pai, para que eu possa então prosperar e ser digno das coisas do alto, eu vou receber as coisas e vou reclamar delas, não vou dar a devida atenção, vou deixar as traças, vou deixar morrer, não vou plantar, não vou prosperar, vou enterrar esse talento, e a hora que eu entregar ao meu Senhor, Ele fala: servo mau e infiel, sai daqui. Não é? Todas as coisas provêm dele. Algumas das coisas são para que nós utilizemos aqui neste mundo, para que nos dê condições de sermos merecedores das coisas do alto. Se é infiel ao pouco, se você é infiel ao pouco que ele te dá, como então você vai ser fiel ao muito? Quem é fiel no pouco também é infiel no muito. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é injusto no pouco é injusto no muito. E ele nos faz a pergunta, versículo 11, capítulo 16. Pois, se não tiverdes sido fiéis com as riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Dê a César o que é de César. Ai, ai. Este capítulo, ele nos motiva, não é? Nos motiva a buscar mais e mais. Aqui também, neste capítulo 16, Jesus nos deixa claro que nenhuma vírgula da lei será descumprida. Ele mostra que Deus cumpre com todas as suas leis.
refletindo sobre isso, logo em seguida, Jesus nos apresenta a parábola de Lázaro e daquele rico. Lázaro, que é o mendigo, e um rico. Lázaro, o mendigo, fica à porta do rico, esperando as migalhas que caem da mesa do rico. A parábola diz que os cachorros lambem a ferida de Lázaro, e quando os dois morrem, o rico vai para o inferno e Lázaro está nos braços do Pai. E o rico questiona: me leve para aí. E Abraão diz: não, você já recebeu as suas bênçãos. Diz assim: e ele gritando disse: pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta do seu dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo as coisas ruins, mas agora ele é confortado e tu atormentado. E aí este rico pede então que envie mensageiros aos seus irmãos para que eles não sofram, para que eles mudem e não sofram o que ele está sofrendo. E aí Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E ele disse: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fossem até eles, eles se arrependeriam. E ele disse-lhe: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Nós precisamos ter uma disposição clara da onde está depositado o nosso coração e da autoridade que nos é dada de governar sobre as coisas. Esta parábola do mordomo e do rico, se interpretada de forma inadequada, pode reforçar uma crença de que os ricos não merecem o céu. Mas é óbvio que esse abastado, esse rico, não utilizou a riqueza que lhe foi dada, lhe foi confiado para servir os filhos, os seus irmãos. Nós devemos utilizar todas as nossas riquezas que nos é dada para prosperar e servir aos nossos irmãos. Precisamos ter esta compreensão. Precisamos ter essa compreensão de que nos é dado para que nós sejamos mordomos daquilo que é do Pai, para que possamos prosperar e então servir mais e mais. Mais e mais. Agora, se você pega aquilo que lhe foi lhe dado e coloca como Senhor da sua vida, que as riquezas deste mundo sejam, então, para ti, o único caminho e a única solução para uma vida maravilhosa, então você já sabe onde você vai parar. Não é? Prospere, porque a prosperidade é algo natural. É só você ver uma árvore, ver se ela dá um fruto. Aqui na nossa região é período das sementes. Algumas árvores do cerrado estão cheias de semente. E aí você percebe a abundância que tem. São milhões e milhões de sementes que cada uma daquelas árvores fornece. Na natureza não há pobreza, há abundância o tempo todo. Nós precisamos ser abundantes. Nós precisamos utilizar aquilo que Ele nos confia para nos tornarmos abundantes e então servir mais e mais e mais. Mais e mais e mais. Agora, se você pega toda aquela abundância que lhe é concedida e guarda para aquilo como se aquilo fosse a sua única riqueza, como sem aquilo você não tem vida, então é uma escolha sua, não é? Ele nos ensina o tempo todo que nos deu vida, vida em abundância, que nos deu tudo deste mundo para que sejamos governantes, para que tenhamos autoridade. Ele nos pede para que assumimos essa autoridade que Ele nos deu antes da fundação do mundo, de como filhos dele. Ele nos deu. Mas nós não podemos depositar tudo aquilo que Ele nos deu nas riquezas deste mundo.
As riquezas deste mundo são para que nós a utilizemos de forma diligente. Você está prosperando naquilo que Deus já lhe concedeu? O que você tem hoje, você já usa para a prosperidade? O que você tem hoje, você já usa para ser luz neste mundo? Para iluminar a vida das outras pessoas? Este capítulo é muito profundo, é denso, é assim, é pesado, não é? As reflexões deste capítulo 16 estão aí disponíveis para você refletir. Você está sendo diligente com aquilo que o Pai já lhe concedeu? Você está cuidando do seu carro, da sua casa, da sua bicicleta, do seu terreno, da sua casa? Você está fazendo prosperar? Nossa, existe muito por refletir sobre isso aqui, não é? Essa pequena reflexãozinha nossa aqui não esgota em absolutamente nada a grande sabedoria que existe neste capítulo. Então sejamos diligentes com o amor que Ele nos dá todos os dias agora, não é? Vamos nos conectar com Ele, vamos nos conectar com esse amor, para que tenhamos condições de senti-lo verdadeiramente e possamos prosperar em amor, não é? Possamos fazer com que esse amor habite em nós e que ele seja frutificado nos outros. Deixe fluir este amor dentro de você, não é? Não é para você pegar esse amor e guardar para você. É para você sentir, transformar a sua vida e transferir para outros. Vamos lá? Feche seus olhos. Respire fundo. Mais uma vez. Mais uma vez. Afaste todos os seus pensamentos agora. Aquiete seu coração. Jesus está sentado bem à sua frente. Sente ao lado dele agora. Cruze as pernas. Sinta a paz que ele te transmite. Ele escreve teu nome na areia agora. Todo sentimento que habita em seu coração é de amor.
Já se foram nossos 7 minutos de reflexão ou de contemplação, de paz que excede a todo entendimento, não é? Ai, ai. Temos que ser mais diligentes com o amor dele, não temos? Temos. Passou rápido, né? Ai, ai, um dia vocês têm que me contar a experiência que cada um tem nessas contemplações. Ai, ai. Eu vou para outro lugar. É impressionante. Mas é muito bom, não é? Sentir essa paz. É até difícil de voltar. É, Marcos, ela é difícil mesmo, sabe? Eu li o livro da Catena Áurea, que diz especificamente sobre este capítulo. É algo muito profundo. Contar a minha primeiro, eu conto todo dia. Ai, ai, hoje eu só vi ele sentado e assim, ó, tava sentado de cabeça, tava sentado, olhando pra terra, e tipo assim, senta do meu lado, foi desse tipo, sabe? Aí eu sentei do lado dele, e aí ele, como se ele desenhasse assim, e era um nome. E aí depois que ele fez isso, e que foi possível sentir essa paz que excede a todo entendimento, ele olhou para cima e era como se o céu se abrisse por completo. E aí a percepção clara de que nós temos que expandir, expandir e expandir mais a nossa consciência, sabe? De que nós fazemos parte de um todo, que nós não somos seres
seres individuais. Que a nossa individualidade é para potencializar toda essa unidade em que nós vivemos. E nós estamos conectados com tudo, porque tudo procede dele. Todas as coisas procedem dele. Mais ou menos aí, por aí, viu, Neide? Oi, Vani. Você precisa de intimidade com ele. Você precisa de intimidade com o Pai. Você precisa de intimidade com você. Olha só, você é a obra perfeita dele. Ele te fez a imagem e semelhança. É dado a você a capacidade de sentir o fluxo da fonte suprema de todas as coisas. Mas para isso nós precisamos ter intimidade com o nosso eu. Saber quem eu sou de fato. Com que eu estou me conectado de fato. Entende? Mas você só vai conseguir ter essa relação íntima com ele se você tiver uma relação íntima com você. E aí tudo muda. E é um processo de investigação, é um processo de exercícios diários, porque a nossa mente está tão desfocada do que é essencial e existencial em nossas vidas, que às vezes não conseguimos nem ficar 2 minutos sem pensar em nada, conectado com essa fonte suprema de todas as coisas. Entende? Mas todos os dias nós fazemos aqui a nossa reflexão, a nossa contemplação e depois nós vamos para o diálogo, onde você escreve, coloca para fora no papel tudo. Neide, isso é maravilhoso. Bom, terminamos a nossa live de sexta-feira, 1º de outubro, começando 1º de outubro, né, Marcos, com uma reflexão pesada como essa, ela é pesada mesmo. Nós temos que voltar aqui e buscar entendimento, porque senão corre o risco de fazermos interpretações erradas. Todas as coisas que procedem dele são positivas. Né? Esses dias eu estava refletindo sobre as coisas positivas e as coisas negativas. Se todas as coisas que procedem dele são positivas, então a fonte primária das coisas negativas é uma positiva. Olha só, isso aqui parece louco, eu vou abrir com vocês, mas é uma conclusão que nos ajuda a perceber as coisas negativas. Se toda a energia que procede dele é positiva, se tudo que advém dele é bom e agradável, as coisas negativas têm uma finalidade. E a finalidade das coisas negativas é potencializar o que existe de positivo dentro de você. Entende? Quando nós percebemos que as coisas negativas que estão habitando em nosso coração, elas têm como possibilidade potencializar o que existe de positivo em nós, e nós de fato temos a possibilidade de compreender que a energia que emana dele é boa e agradável o tempo todo, então você começa a perceber que o deserto realmente é necessário, que o processo de desconforto, de dor, eles são necessários para nos mostrar a grandiosidade que tem na energia constante de amor. Deus é amor, nós discutimos isso ontem, não é? Toda energia que provém dele é amor. Então, o amor não é uma decisão, o amor não é um sentimento. O amor é algo que existe, que extrapola a nossa capacidade de compreender, porque nós não compreendemos a essência de Deus. Tudo que nós compreendemos dele é aquilo que ele nos permite conhecer, através de Jesus e através das palavras. O amor que emana dele precisa ser sentido e vivido e transferido. Não é? Nós precisamos disso. E ele cumpre a lei, nós vimos aqui, Jesus dizendo que pode mover céus e terras, mas ele não descumpre uma lei dele, e ele nos deu o livre-arbítrio. Tá aí para você escolher e interpretar do jeito que você quiser, não é?
Exatamente, Marcos. É um treinamento que nós estamos passando, uma evolução, uma lapidação, não é? Uma lapidação. Isso exige de você ter um diálogo sincero com você, sabe? Por exemplo, como eu estou orando no que diz respeito às perguntas que eu busco e eu não as encontro, porque ele te responde. Todas as coisas ocultas vos será revelado, não é? Se você acredita nisso, então confia. Quando você reza, ora, focado na dúvida, eu estou com dúvida, eu preciso de uma resposta, mas você continua focado na dúvida, o que você vai ter? Mais dúvida. Agora, se você ora e reza, pedindo para que ele te dê discernimento para entender os sinais, porque você sabe que eles virão, porque todas as coisas que são ocultas vos serão reveladas, e ele te dá o sinal, e você acalma seu coração e tem fé de que ele vai te mandar a resposta, ele manda a resposta. Você passa a ter uma energia diferente para compreender as respostas que ele te dá todos os dias. Mas se o seu coração está cheio de dúvida e você foca na dúvida o tempo todo, tudo que você vai ter é dúvida. Você não consegue nem discernir as respostas que ele te dá todos os dias. Todos os dias nós recebemos respostas. Todos os dias. Bom, chegamos ao final. Até nos estendemos um pouco, né? Que essa sexta-feira possa ser maravilhosa para você, que você continue refletindo, que você busque reflexão sobre a palavra. Fé. Se oramos, ele responde, porque permanecemos na dúvida. Fé. Se todas as coisas nos foram dadas para governar, nós podemos decidir exatamente o caminho que nós vamos seguir. Desde que você tenha a percepção clara que ele está presente em você, que você está caminhando pelo caminho, pela vida e pela verdade. Nos foi dada a capacidade de governar sobre todas as coisas. Depois a gente discute mais sobre isso. Ai, ai. Essa é a paz. A melhor forma de sentir e compreender, entender um pouco dessa paz que excede a todo entendimento é vivendo ela, não é? Vivendo ela. Só entende quem vive, só entende quem cala a boca da mente. Calar a boca da mente é algo necessário. Olha só, nós emanamos da fonte suprema de todas as coisas, não é? Nós somos a imagem e semelhança dele. O nosso espírito está conectado com o espírito dele o tempo todo. Ele habita dentro de nós. Ele está ao nosso lado. Nós somos um com Jesus, assim como Jesus é um com ele. Tudo nos é dado para viver em abundância. E se eu não calar essa boca dessa mente, eu não consigo perceber esses negócios. Se eu não estudar e refletir e colocar novas crenças nessa pilha, eu não consigo entender por que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não consigo compreender que o amor é a fonte primária e que é necessário se amar para entender o bendito do amor. Porque se eu não consigo compreender e entender que eu me amo, como é que eu vou então compreender que outros me amam? Como é então que eu vou compreender que eu amo alguém? Ai, ai. Se eu não consigo calar essa boca dessa mente para sentir o amor dele, como que eu vou ter esta paz que excede a todo entendimento? É isso aí. Tá difícil de sair hoje, né? Mas nós vamos desligar. Bom, Deus abençoe todos vocês e até amanhã, no mesmo horário, tá bom? Um forte abraço.